Cuidado com o que você aceita na sua vida. Cuidado com aquilo que você permite entrar na sua casa. Eu quase perdi tudo, por causa de um simples presente. O meu nome é Larissa, tenho 25 anos e hoje venho compartilhar a minha história. Antes de começar, quero te convidar a se inscrever neste canal, onde somos incentivados a contar nossas experiências espirituais para que sirvam de alerta. Para que você entenda que o mundo espiritual é real, mais real do que muitas vezes imaginamos. Desde a época da escola, eu tinha uma amiga que era como uma irmã para mim, Bianca, da mesma idade que eu. Ela chegou na minha vida numa fase em que eu começava a descobrir o mundo, e nós passamos por tudo juntas. As risadas, as brigas bobas, as confidências que só quem tem uma melhor amiga entende. Eu acreditava que aquela amizade seria eterna, mas, com o tempo, as coisas mudaram. Bianca começou a se afastar. Ela seguiu caminhos que eu não conseguia compreender. E por mais que eu tentasse manter contato, era como se ela tivesse se tornado outra pessoa. Ouvi dizer que ela estava vivendo uma vida completamente diferente daquilo que eu acreditava ser correto, dos valores com os quais fui criada. Ainda assim, eu guardava um carinho imenso por ela. Eu, por outro lado, segui meu caminho, firme nos valores que minha família me ensinou e na fé que sempre me guiou. Cresci em um lar onde aprendemos a distinguir o que é certo e o que é errado, e tentei levar isso comigo em tudo o que fazia. Trabalhei duro, me formei, e aos 22 anos consegui um emprego numa grande empresa. Foi lá que conheci quem mudaria completamente o rumo da minha vida. Ele era exatamente o que eu sonhava. Educado, bonito, com um bom cargo e aquele jeito que fazia meu coração bater mais forte. Não demorou para começarmos a namorar, e pela primeira vez, senti que tudo na minha vida estava se encaixando perfeitamente. Mas foi justamente nesse momento, quando parecia que tudo estava dando certo, que Bianca reapareceu. Depois de anos afastadas, ela me procurou como se nada tivesse mudado. Confesso, foi uma surpresa, mas também um alívio. Apesar de tudo o que eu tinha ouvido sobre ela, lá no fundo eu ainda via a amiga de infância que me fazia rir, que me fazia sentir segura. Eu sabia das histórias. Diziam que Bianca tinha se envolvido em coisas muito sérias, totalmente opostas ao que eu acreditava. Mas mesmo assim, eu não conseguia vê-la como uma má pessoa. Ela era minha amiga, e eu achava que sabia separar a amizade das escolhas que ela fazia. A minha mãe, no entanto, não via as coisas da mesma maneira. Ela sempre foi clara. Essa amizade vai te trazer problemas, Larissa. Mas eu achava que era exagero. Minha mãe sempre foi muito protetora, e eu pensei que era só mais uma birra dela. Afinal, eu era adulta, responsável, sabia o que estava fazendo. Nunca achei que pudesse me deixar influenciar. Talvez você já tenha sentido isso, aquela certeza de que está no controle, que nada pode te afetar, porque você tem os pés no chão. Foi exatamente assim que eu me senti. Mas hoje, olhando para trás, vejo que eu deveria ter ouvido os avisos. Se eu soubesse o que estava para acontecer, teria feito tudo diferente. No começo, tudo parecia normal. Bianca e eu voltamos a ser como antes, inseparáveis. Ela me fazia rir, me dava conselhos, dizia que eu podia contar com ela para tudo. Mas aos poucos comecei a perceber algo estranho no comportamento dela. Bianca parecia querer estar comigo o tempo todo, controlando cada aspecto da minha vida. Se eu saía com outras amigas, ou até mesmo com o Lucas, meu namorado, ela fazia questão de me lembrar que eu estava me afastando dela. Amigos de verdade são para sempre. Não me troca por qualquer um, tá? No início achei que era carinho, preocupação. Mas depois, comecei a perceber que ela queria que eu dependesse dela para tudo. As coisas ficaram ainda piores quando notei que Bianca tinha começado a dar em cima de Lucas. No começo eu não queria acreditar. Pensava, é coisa da minha cabeça. Ela nunca faria isso. Mas Lucas, que sempre foi tão atencioso, começou a se afastar. Ele dizia que Bianca fazia comentários estranhos. Olhava para ele de um jeito que não parecia certo. Até que um dia, ele teve coragem de me contar. Bianca tentou me beijar. Na hora, eu perdi o controle. Acusei Lucas de estar inventando tudo. Como ele podia dizer isso da Bianca? Ela era minha amiga, sempre esteve do meu lado. Eu não quis ouvir. Fechei os olhos para o que estava bem na minha frente e escolhi acreditar nela. Foram semanas de brigas. Lucas dizia que não queria mais ver Bianca perto de mim. Mas eu achava que ele estava com ciúmes. Você tá exagerando! Eu gritava. A Bianca é minha amiga. Ela nunca faria isso comigo. E ele dizia,
Não é ela que tá acabando com a gente, Larissa. É você que não quer enxergar. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Mas na época eu ignorei. Depois de tantas discussões, terminamos e no fundo eu sabia. Bianca estava por trás de tudo. Mas era mais fácil culpar Lucas que admitir que a minha amiga talvez não fosse tão boa quanto eu queria acreditar. Minha mãe, como sempre, tentou me alertar. Larissa, essa menina vai te destruir. Ela não é sua amiga. Ela está acabando com tudo que você construiu. Eu odiava ouvir isso. Achava que minha mãe estava exagerando, que não entendia como a amizade funcionava. Mas talvez você já tenha passado por isso também. Achar que sabe mais que sua mãe, que os conselhos dela não têm nada a ver com a sua vida. Hoje eu vejo como estava errada. Mãe sente, mãe sabe, mas naquele momento, eu não quis ouvir. O que deixava todos ainda mais intensamente apavorados era o fato de eu não morrer. Eu não comia há dias e tudo que eu comia, eu vomitava. Nem água eu conseguia beber. Como meus exames estavam normais, minha mãe começou a orar para que aparecesse alguma enfermidade. Algo errado nos exames, porque pelo menos assim, os médicos teriam um norte para começar a me tratar. Estranho, não? Estranho. Não. Assustador. Por mais debilitada que eu estivesse, por mais fraca e consumida, minha vida continuava. Era como se algo me segurasse aqui, me mantendo viva apenas para que eu continuasse a passar por aquele sofrimento. Alguns médicos até murmuravam entre si perplexos. Ela deveria ter sucumbido há muito tempo. Como isso é possível? Mas nada fazia sentido. Eu também sentia isso. Era como se uma força invisível me mantivesse presa nesse estado, entre a vida e a morte, mas sem permitir que eu fosse liberta de toda aquela dor. Eu vivia um pesadelo sem fim, presa em um corpo que não aguentava mais e em uma mente que já havia desistido. Não era apenas o peso do meu corpo fraco, mas o peso de algo que parecia me sufocar espiritualmente, me esmagando mais a cada dia. Eu implorei pela morte. Eu queria morrer, mas eu não morria. Por mais que os médicos tentassem, nenhum tratamento funcionava. Nenhuma explicação fazia sentido. Tudo indicava que havia algo além do físico, algo que a ciência não podia tocar. A única certeza que todos tinham era que meu estado era grave, mas ninguém entendia como eu ainda estava viva. Era como se eu estivesse presa a essa terra, obrigada a suportar cada segundo daquela dor. Depois de semanas me sentindo como se estivesse à beira do colapso, meu corpo já não aguentava mais. Então eu pensei, agora vai. Eu vou partir. Eu orei, pedi perdão a Deus, me arrependi de todos os meus pecados, pedi perdão aos meus pais. Eu tinha certeza de que iria morrer, e aquilo, de certa forma, me aliviava. Mas felizmente, eu não morri. Felizmente. Por mais estranho que pareça, apesar do sofrimento, eu ainda não sabia do poder de uma mãe que ora. Após alguns dias internada, eu entrei em coma. Foram 10 dias de silêncio total. Bem, do lado de fora, porque dentro de mim, na minha mente, algo acontecia. Foram 10 dias em que eu fiquei entre a vida e a morte. Minha família se agarrava à fé, orando incessantemente por mim. E foi durante esses dias que algo aconteceu. Algo que mudou a minha vida para sempre. Uma experiência que eu não consigo descrever com palavras simples, mas que eu sei veio de Deus. O que vivi durante aquele coma foi mais real do que qualquer coisa que eu já tenha experimentado. E é aí que a minha história realmente começa. Antes de te contar sobre a experiência que vivi durante aqueles dias em coma, preciso que você entenda o que acontecia do lado de fora. Minha mãe, ela não saiu do hospital em momento algum. Ela praticamente passou a morar lá. Dormia escondida na capela do hospital, com medo de ser descoberta pelos funcionários. Mas ela não se importava. Tudo o que queria era estar perto de mim. Ela organizava vigílias de oração com os irmãos da igreja, que ficavam do lado de fora intercedendo pela minha vida, dia e noite. Ela nunca desistiu. Não importava o quão grave fosse meu estado, o quão desfigurada eu estava, ou o que os médicos diziam sobre a gravidade do meu caso. Para minha mãe, enquanto houvesse um fio de esperança, ela lutaria por mim com todas as suas forças. Enquanto isso, durante o coma, algo muito estranho acontecia comigo.
Era como se eu estivesse assistindo a um filme da minha própria vida, desde o momento em que nasci, passando por minha infância, minha adolescência e chegando até os dias atuais. Cada detalhe se desenrolava diante de mim como um filme sem fim. Mas não era só isso. Em meio a essas imagens havia uma voz. Era uma voz firme, mas ao mesmo tempo calma. Não consigo descrever se era de homem ou mulher. Apenas dizia, repetidamente: "Tire isso da sua casa. Tire isso da sua casa." A princípio, eu não entendia o que isso significava, mas a voz continuava, como se quisesse gravar aquelas palavras em minha mente. Então, surgia algo ainda mais aterrorizante. Um homem, formado de fumaça. Era sufocante. Eu tinha medo. Muito medo. Era como um looping eterno. A visão começava e terminava. Começava e terminava, sem parar. Como se aquilo precisasse ser fixado dentro de mim, como uma mensagem que eu não podia esquecer. Depois de 6 dias em coma, eu acordei. Estava fraca. Tão fraca que mal conseguia falar ou me mexer. Meus olhos ainda se ajustavam à claridade, quando vi uma das irmãs da igreja ao lado do meu leito na UTI. Ela segurava minha mão e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: "Filha, preciso que seja rápida, antes que você adormeça de novo. Me diga uma coisa. Você recebeu algo nos últimos tempos? Algum presente? Algo diferente?" Com muito esforço, eu consegui responder. Minha voz era quase um sussurro. "Sim, a Tamara me deu uma pulseira." Naquele momento, a expressão da mulher mudou. Era como se ela já soubesse a resposta antes mesmo que eu falasse. Ela me olhou nos olhos e disse algo que me arrepiou por inteiro. "Foi isso que Deus me mostrou. Esse objeto foi consagrado a entidades malignas para destruir sua vida, Jennifer. Mas o propósito delas não era te matar. Era te manter viva, sofrendo. Você só ia morrer quando elas deixassem." Essas palavras ecoaram na minha mente, me deixando sem chão. Tudo começou a fazer sentido. As visões, a voz, o homem de fumaça. Deus estava tentando me mostrar o que eu precisava entender. E agora eu sabia. Algo terrível estava dentro da minha casa. E precisava sair. Depois daquela revelação sobre a pulseira, algo aconteceu comigo. Entrei em coma novamente. Mas dessa vez, era diferente. Era um coma profundo, silencioso. Como se eu estivesse completamente desconectada de tudo. Não havia visões. Não, havia vozes. Nada. Era um vazio assustador. Um silêncio que parecia não ter fim. Do lado de fora, minha mãe e a irmã da igreja não desistiram. Pelo contrário, foi nesse momento que elas decidiram agir. Minha mãe, com o coração cheio de fé, convidou a irmã da igreja para ir até nossa casa. Ela me contou que elas, junto com meu pai, começaram uma verdadeira busca. E foi então que acharam a pulseira. Quando minha mãe a viu, sentiu um arrepio passar pelo corpo. Ela me disse que quando a irmã da igreja achou a pulseira, sentiu algo opressor, algo querendo sufocá-la, e que imediatamente ela começou a repreender. Em nome de Jesus, ela não se intimidou. Minha mãe contou que meu pai se assustou e foi para a sala clamar a Jesus. Meu pai não acreditava nessas coisas. Ele sempre foi cristão, mas nunca havia visto algo espiritual tão intenso como aquela cena. Enquanto isso, minha mãe ajudava a irmã a entender, e sem hesitar, a irmã pegou a pulseira e disse: "Isso precisa ser destruído, agora." Eles levaram a pulseira até o monte, um lugar de oração, onde a irmã costumava buscar a presença de Deus. Ali, diante de Deus, ela orou fervorosamente e destruiu a pulseira. Enquanto isso, no hospital, algo milagroso começou a acontecer. Depois de dias em coma profundo, eu comecei a reagir. Meu corpo, que antes estava praticamente sem vida, começou a dar sinais de recuperação. Os médicos ficaram incrédulos. "Isso é impossível", disseram. Ela estava tão debilitada, mas eu estava voltando. Dia após dia, comecei a ganhar peso novamente. Minhas forças voltaram aos poucos. E, em poucas semanas, eu estava bem o suficiente para receber alta. Aquela pulseira que havia carregado tanta destruição não tinha mais poder sobre mim. Depois disso, minha família tomou uma decisão radical. Mudamos de cidade
e cortamos completamente qualquer relação com Tamara. Eu não tive escolha. Tive que seguir meus pais para onde eles fossem. Na realidade, nesse momento minha escolha também seria essa. Se não fosse pelas orações, pela fé dos meus pais, eu não estaria aqui. E sair daquela cidade era o único jeito de seguir em frente. Hoje, eu ainda estou no processo de recuperação. Tenho dificuldades para falar. Todos os meus sentidos foram afetados. Mal consigo ouvir. Me alimento somente de líquidos por enquanto, mas estou seguindo, segurando na mão do Pai, que é Deus. Minha aparência ainda carrega as marcas de tudo isso que vivi, mas a cada dia eu vejo um pouco de progresso. Estou aprendendo a viver de novo, com a certeza de que Deus me deu uma segunda chance. Deus não desistiu de mim. Meus pais não desistiram de mim. Hoje, olhando para tudo que vivi, eu sinto no meu coração que preciso deixar um alerta, principalmente para você, que está ouvindo o meu testemunho agora. Pais, mães, tios, tias, enviem este vídeo para um jovem que vocês conhecem. Talvez ele precise saber dessa verdade. Cuidado com aquilo que você recebe e coloca na sua casa. Não aceite qualquer presente, por mais bonito ou inofensivo que pareça. Existem coisas que carregam propósitos ocultos, coisas que foram consagradas para destruir e não para abençoar. Essa pulseira, que parecia um simples acessório, quase acabou com a minha vida. Eu jamais imaginei que algo tão pequeno pudesse trazer tanta destruição, mas trouxe. E, na verdade, eu não queria acreditar que alguém que dizia me amar tanto, alguém que era tão minha amiga, faria isso comigo. Mas a verdade é que a maldade do ser humano pode atingir níveis que nós jamais imaginamos. Se não estivermos vestidos com a armadura de Deus, nós não suportaremos. No meu caso, eu estava completamente à mercê de toda a maldade de Tamara. E ela sabia disso. Eu iria morrer uma hora. Não tinha jeito. E eu só vivi, ou revivi. Quando este objeto maldito foi removido da minha casa, a minha vida começou a se restaurar a partir do momento que esse mal foi quebrado. No monte. E isso só foi possível porque uma mãe se negou a desistir de sua filha. Porque uma mãe e um pai se recusaram a entregar sua filha para o mal. Agora, quero falar também diretamente aos adolescentes e jovens. Escutem os conselhos dos seus pais. Vou repetir. Escutem os conselhos dos seus pais. Eu sei que essa fase de transição da adolescência para a vida adulta é difícil. Eu vivi isso. Não fui rebelde, mas fui orgulhosa. Me neguei a ouvir a experiência e a sabedoria dos meus pais. Sei que os adolescentes estão em completa evolução mental, espiritual e física. Acham que não precisam de ninguém, que sabem de tudo. Sabe de uma coisa? Talvez você ache que seus pais são caretas, antiquados ou que não entendem o mundo em que você vive. Eu também pensava assim. Ignorava os avisos da minha mãe. Achava que ela estava pegando no meu pé, que era apenas implicância. Mas a verdade é que nossos pais nos conhecem mais do que a gente imagina. Eles enxergam o que, muitas vezes, nós não conseguimos ver. Se eu tivesse ouvido minha mãe, nada disso teria acontecido. Então, quando um pai ou uma mãe falar com você, ouça, talvez seja Deus, usando a vida deles, para te proteger. Por último, quero dizer algo que mudou a minha vida. Procure por Jesus. Se você é um adolescente, comece hoje a buscá-lo. Tenha uma vida de oração. Leia a Bíblia. Frequente a igreja. Um jovem que caminha com Jesus pode até se desviar em algum momento, mas ele nunca deixa de buscar o seu coração. Afinal, ele é o bom pastor. E, no momento certo, você vai voltar para o caminho dele. Foi a fé da minha mãe e a oração da minha família que me resgataram quando eu não tinha forças para mais nada. Hoje, eu não sei como Tamara está. Espero que ela tenha encontrado Jesus e que possa se arrepender do mal que fez. Eu a perdoo. Nenhuma alma deveria ser condenada ao inferno. Mas, infelizmente, somos responsáveis pelo nosso destino, aqui na Terra e na eternidade. E o único caminho de passar a eternidade com Deus é se arrepender e voltar para Ele, o quanto antes. Agora, quero deixar essa reflexão. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Confie em Deus.
ouça os seus pais, ouça-os, e proteja a sua vida. Pense nisso. Se este testemunho te tocou, então é hora de fazer a sua parte. Compartilhe. Mais pessoas precisam ouvir este testemunho. É hora de se posicionar. Nos diga nos comentários, você conhece alguma história assim? Tem o seu testemunho? Ajude alguém. Compartilhe este testemunho com o maior número de pessoas possível. As pessoas precisam saber que o mundo espiritual é real. E se gosta de ouvir testemunhos que edificam e mostram o poder e a misericórdia de Deus, clique agora mesmo nessa sua tela e veja todos os testemunhos do canal. Tenho certeza que sairá daqui, cada vez mais convencido, pelo agir de Deus. Ele pode agir na sua vida também. Deus te abençoe.